O céu estava tingido de cinza, cortado pelo rugido de aviões e o estrondo de explosões distantes. Miguel, um soldado experiente, avançava cautelosamente pelas ruas destruídas de uma cidade que antes respirava vida e agora só exalava destruição. Cada passo sobre escombros lembrava-lhe que a guerra não escolhia vítimas, podia engolir qualquer um a qualquer momento. Enquanto examinava prédios em ruínas, ouviu um grito abafado. Entre fragmentos de concreto, encontrou um jovem ferido, com o corpo trêmulo e os olhos arregalados de medo. O coração de Miguel disparou. Ele sabia que qualquer hesitação poderia custar uma vida. Sem pensar, ajoelhou-se ao lado do desconhecido, avaliando os ferimentos com mãos firmes e rápidas. O jovem não sabia se podia confiar. Mas Miguel percebeu que havia algo maior que a própria guerra, a urgência de salvar alguém que não conhecia. Cada segundo era precioso, cada ruído um alerta de perigo iminente. Tiros ecoavam nas ruas próximas e o medo crescia. Ainda assim, Miguel tomou a decisão que mudaria suas vidas para sempre, proteger o jovem, custasse o que custasse. Enquanto o levava para um abrigo improvisado, observou os arredores, calculando cada movimento. O instinto de sobrevivência se misturava à coragem e à compaixão, criando uma determinação silenciosa, mas irresistível. Miguel sabia que a missão não era apenas física, era moral, emocional, humana. O desconhecido, frágil e aterrorizado, começou a perceber que ali havia alguém disposto a dar sua própria vida para salvá-lo. A cada passo entre prédios derruídos, Miguel sentia a tensão aumentar. Cada sombra poderia esconder inimigos, cada ruído poderia ser o último. Mas ele também sentiu algo novo. Um vínculo silencioso, formado no calor do caos, que daria força a ambos. Era a promessa silenciosa de que, mesmo no pior cenário possível, a humanidade ainda poderia existir. O impossível estava diante deles, mas Miguel já sabia. Ele enfrentaria tudo e venceria por aquele desconhecido. Miguel apoiava o jovem ferido com firmeza, sentindo cada peso e cada tremor em seu corpo. Cada passo era uma batalha silenciosa contra o medo e o cansaço. O chão, cheio de escombros, rangia sob seus pés, lembrando-lhe constantemente que um movimento em falso poderia ser fatal. A cidade em ruínas, antes cheia de vida, agora era um labirinto de destruição e morte, com prédios quebrados como gigantes caídos, janelas estilhaçadas e carros retorcidos. A sensação de perigo era constante e o som distante de tiros ressoava como um lembrete cruel de que a morte espreitava a cada esquina. Enquanto avançavam, o jovem começou a falar hesitante, a voz fraca, mas cheia de medo. Você vai me salvar, não vai? Miguel olhou para ele, respirou fundo e respondeu com firmeza. Sim, eu não vou deixar nada acontecer com você. Vamos sair daqui juntos. Havia algo na determinação nos olhos de Miguel que transmitia mais do que palavras, uma promessa silenciosa de proteção, coragem e sacrifício. A cada rua que atravessavam, Miguel sentia o perigo crescendo. Soldados inimigos patrulhavam o terreno e cada sombra parecia esconder uma ameaça mortal. Ele precisou usar todo o seu conhecimento de combate e sobrevivência, desviar de detritos, calcular rotas de fuga e manter a calma mesmo com o coração disparado. Mas o maior desafio não era apenas escapar dos inimigos, era manter o jovem vivo, seguro e confiante, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. Entre explosões e ruídos de combate, Miguel percebeu que o jovem começava a confiar nele. Um simples gesto, como segurar sua mão ou ajustar a posição para aliviar a dor, criou um vínculo silencioso, mas poderoso. Ele sabia que a sobrevivência não dependia apenas de habilidade física, mas também de coragem emocional. Mostrar que mesmo no caos, alguém estava disposto a dar a vida pelo outro.
Enquanto avançavam, Miguel olhou para o horizonte em chamas e sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Uma mistura de medo, responsabilidade e esperança. Cada passo os aproximava de um possível refúgio, mas também de um confronto inevitável. A guerra estava ao redor deles. O impossível parecia impossível mesmo, mas Miguel sabia. Ele enfrentaria tudo, qualquer obstáculo, qualquer inimigo, para salvar aquele desconhecido. A cada passo, Miguel sentia o peso da responsabilidade esmagando seus ombros. O jovem ferido cambaleava a cada movimento, mas confiava nele de forma absoluta, e isso tornava a missão ainda mais urgente. Ao longe, ecos de vozes hostis e botas batendo no concreto alertavam Miguel de que haviam sido localizados. Um frio intenso percorreu sua espinha, mas ele não podia hesitar. Cada segundo de dúvida poderia significar a morte do jovem que agora dependia inteiramente dele. Eles se moveram rapidamente entre escombros e ruas destruídas, evitando áreas abertas, usando destroços e carros queimados como cobertura. O jovem, embora fraco e em dor, tentava acompanhar o ritmo, segurando firme a mão de Miguel. A tensão era palpável. O silêncio entre explosões parecia gritar, e cada sombra se tornava uma ameaça iminente. Miguel percebeu que estavam sendo encurralados, e o instinto de sobrevivência falou mais alto. Era hora de agir com inteligência e rapidez. Uma explosão próxima lançou detritos ao ar, e o jovem gritou de susto. Miguel inclinou-se sobre ele, protegendo-o com o próprio corpo, sentindo a adrenalina correndo por cada veia. O medo, a dor e o caos pareciam se misturar em um único momento de pura sobrevivência. Ele sabia que não podia falhar, não apenas pela vida do jovem, mas pelo princípio de que, mesmo no pior cenário possível, a coragem e a humanidade podem prevalecer. Enquanto avançavam, Miguel começou a calcular cada rota de fuga, cada movimento possível, antecipando a posição dos inimigos. Ele precisava levar o jovem a um local seguro, mas também manter sua própria vida intacta para que pudesse continuar a proteger aquele desconhecido. A perseguição se intensificava, tiros ricocheteando próximos, a poeira cobrindo o rosto e os ouvidos zumbindo. Cada passo era uma batalha silenciosa, cada respiração, um esforço consciente de manter a calma. Finalmente, ao virar uma esquina, encontraram um pequeno abrigo improvisado. Miguel colocou o jovem lá, respirando fundo, sentindo o corpo exausto, mas o coração firme. Por um instante, a tensão diminuiu, mas ele sabia que a batalha estava longe de terminar. O impossível ainda pairava no horizonte, mas Miguel também sabia algo fundamental. Enquanto ele estivesse disposto a dar tudo de si, enquanto não desistisse, havia uma chance de vitória. A esperança se renovava e a determinação se transformava em força. Miguel sabia que o abrigo era apenas temporário. Cada minuto parado aumentava o risco de serem encontrados. O jovem ferido ainda tremia, e Miguel sentiu o peso da responsabilidade mais uma vez. O inimigo estava próximo, e a cidade em ruínas não oferecia muitas opções. Ele precisava de um plano rápido e preciso para atravessar a zona de perigo sem perder mais vidas. Cada respiração era medida, cada passo era calculado, pois qualquer erro poderia ser fatal. Com movimentos silenciosos, Miguel vasculhou o abrigo improvisado, encontrando restos de suprimentos e um pequeno cano de metal que poderia ser usado para criar uma distração. Ele explicou rapidamente ao jovem: "Quando eu fizer o sinal, corre até o próximo abrigo. Não olhe para trás. Confie em mim." O jovem assentiu, os olhos cheios de medo, mas também de confiança. Miguel sentiu uma pontada de esperança. Mesmo no caos da guerra, a confiança humana podia brilhar. Ao sair do abrigo, Miguel percebeu o inimigo se aproximando. Soldados armados patrulhavam cada rua, atentos e perigosos. Com rapidez, ele criou uma distração.
lançou o cano para quebrar vidros de um prédio próximo, fazendo um barulho alto que desviou a atenção de parte dos inimigos. Aproveitando a confusão, ele guiou o jovem ferido por ruas estreitas, saltando por entulhos e evitando confrontos diretos. Cada segundo contava, cada sombra podia esconder uma emboscada, mas Miguel não hesitou. O jovem tropeçou em um pedaço de concreto e Miguel o segurou firme. "Não pare agora, estamos quase lá", disse, a voz firme, transmitindo coragem mesmo quando sentia o cansaço extremo. A perseguição continuava, tiros ecoando ao longe, explosões balançando os prédios. Miguel percebeu que aquela não era apenas uma batalha física, mas uma guerra de inteligência, coragem e resistência emocional. Ele precisava pensar mais rápido do que o inimigo, agir mais rápido do que o medo. Finalmente, após minutos que pareceram horas, chegaram a um terreno relativamente seguro. Miguel respirou fundo, apoiando o jovem em uma parede, sentindo o coração acelerar e o corpo exausto. Por um instante, puderam apenas observar o caos ao redor, cada ruína lembrando que o mundo ainda estava em guerra. Mas, naquele pequeno momento, Miguel soube que haviam sobrevivido novamente. O impossível havia sido enfrentado e a coragem continuava guiando cada passo, cada decisão. O terreno seguro durou pouco. Miguel mal havia começado a avaliar a área quando ouviu passos pesados e vozes de soldados se aproximando rapidamente. O jovem, exausto e com ferimentos graves, mal conseguia se manter em pé. Miguel sentiu o medo apertar seu peito, mas não podia permitir que o pânico o dominasse. Cada segundo contava. A decisão agora era crucial: enfrentar o inimigo de frente ou buscar um esconderijo ainda mais arriscado. Ele pegou o jovem pelo braço, arrastando-o para trás de um carro abandonado, o metal frio queimando a pele. O som dos passos se aproximava, mais alto, mais ameaçador. Miguel respirou fundo, calculando cada movimento. Sabia que, se fossem encontrados, a morte seria inevitável. O jovem olhou para ele, os olhos cheios de medo e confusão, e murmurou: "Eu não quero morrer." Miguel segurou seu rosto, transmitindo força. "Você não vai. Eu estou aqui. Eu não vou deixar nada te acontecer." Uma explosão súbita nas proximidades jogou poeira e destroços no ar, e Miguel aproveitou o momento para criar uma rota de fuga. Ele guiou o jovem entre escombros e prédios quebrados, cada passo mais arriscado que o anterior. Tiros cortavam o ar, ricocheteando próximos, enquanto Miguel usava sua experiência para manter o jovem fora de perigo. Cada movimento era um equilíbrio entre coragem e cálculo. Uma queda, um erro, e tudo terminaria ali. Quando chegaram a uma pequena ruela coberta por escombros, Miguel percebeu que estavam cercados por um grupo de soldados. Sem hesitar, ele se posicionou à frente do jovem, pronto para enfrentar o inimigo. "Vai, corre!" gritou, empurrando-o para um caminho lateral. O jovem hesitou, mas o olhar firme de Miguel o fez obedecer. Em meio ao caos, Miguel sentiu o impacto de um tiro próximo, mas continuou avançando, usando seu corpo como escudo e distração. O momento foi crítico. Cada segundo era uma luta entre a vida e a morte. Miguel sabia que poderia não sobreviver, mas naquele instante a prioridade era clara: salvar o desconhecido a qualquer custo. Cada passo, cada desvio, cada sacrifício era movido por uma força maior que ele mesmo: a humanidade e a coragem de proteger outro ser humano. Quando finalmente conseguiu afastar o jovem do perigo imediato, Miguel sentiu uma mistura de exaustão e alívio. O impossível havia sido enfrentado mais uma vez, mas o preço ainda estava por vir. Miguel sabia que não havia mais tempo para hesitar. A cidade em ruínas parecia conspirar contra eles. Prédios desabando, destroços espalhados, fumaça cobrindo o céu. O inimigo estava próximo, e cada segundo poderia ser o último. O jovem, exausto e cambaleante, tentava acompanhar Miguel, mas os ferimentos o impediam.
Miguel sentiu o aperto no peito. Sabia que proteger alguém em meio ao caos da guerra era enfrentar o impossível, e ele estava pronto para fazer isso, custasse o que custasse. Ao virar uma esquina, foram surpreendidos por um grupo de soldados armados, bloqueando o caminho. Sem alternativas, Miguel se posicionou à frente do jovem, os olhos fixos em cada movimento do inimigo. "Corre agora!" gritou. O jovem hesitou, mas o olhar firme de Miguel transmitia a única verdade naquele momento. Confiar nele era a única chance de sobreviver. Miguel começou a disparar, não apenas com armas, mas com toda a sua coragem, criando oportunidades para que o jovem escapasse. Cada bala, cada gesto, era uma dança entre a vida e a morte. Em um instante, Miguel percebeu que o inimigo se aproximava de forma decisiva. Ele tomou uma decisão que mudaria tudo: lançar-se na linha de fogo para proteger o jovem, usando o próprio corpo como escudo. Um tiro passou raspando, o coração acelerou, mas ele manteve firme a posição. O jovem conseguiu avançar para um abrigo próximo, sem perceber o quão próximo estava de perder o Salvador, que arriscava tudo por ele. Enquanto o jovem se escondia, Miguel enfrentava o inimigo sozinho, cada movimento estratégico e desesperado. O perigo era absoluto, mas o objetivo era claro: garantir que alguém que ele nunca conheceu tivesse uma chance de sobreviver. Cada segundo parecia eterno, e cada respiração era uma batalha silenciosa. A cidade em ruínas se tornou palco de heroísmo, coragem e sacrifício. Finalmente, após momentos que pareceram intermináveis, o jovem olhou de seu esconderijo e viu Miguel, ferido e exausto, mas ainda de pé, protegendo-o com sua própria vida. Naquele instante, compreendeu a verdadeira dimensão do que significa coragem. Não apenas enfrentar o perigo, mas dar tudo de si para que outro ser humano sobreviva, mesmo que isso signifique arriscar a própria vida. Miguel havia enfrentado o impossível, e o impossível, de alguma forma, começou a se curvar diante da força do coração humano. O som da batalha começou a se afastar, substituído por um silêncio tenso que apenas a destruição da cidade podia produzir. Miguel, ferido e exausto, finalmente conseguiu se aproximar do jovem, que estava escondido atrás de destroços, o corpo ainda tremendo de medo. O alívio no olhar do jovem era palpável, misturado com a incredulidade de que alguém, um completo desconhecido, arriscara a própria vida para salvá-lo. Miguel sorriu fraco, sentindo cada músculo dolorido, mas a sensação de missão cumprida aqueceu seu coração. "Você está bem?" perguntou Miguel, tentando soar firme, apesar da dor. Eu acho que sim. Você salvou minha vida", respondeu o jovem, a voz quebrando, os olhos marejados. Miguel ajudou o jovem a levantar, apoiando-o no ombro. Cada passo era doloroso, mas cada passo também era carregado de esperança. Enquanto avançavam lentamente por ruas cheias de ruínas, ele percebeu que, mesmo no cenário mais sombrio, a humanidade podia brilhar com intensidade. O jovem começou a entender que a coragem não era apenas sobre força física, mas sobre a disposição de sacrificar tudo pelo bem de outro. A cada movimento, cada pequeno gesto de cuidado de Miguel, o vínculo entre eles se fortalecia. O jovem, antes frágil e desesperado, agora carregava uma chama de esperança no olhar. Eles encontraram um pequeno abrigo seguro, onde puderam finalmente descansar, limpar ferimentos e recuperar o fôlego. Miguel, embora exausto, sentiu uma sensação de realização. Ele sabia que havia enfrentado o impossível e que, de alguma forma, havia vencido. No abrigo, o jovem se virou para Miguel, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo de poeira e sangue. "Eu não sei como agradecer. Você salvou minha vida." Miguel sorriu, sentindo uma paz momentânea. Às vezes, não precisamos conhecer alguém para perceber que vale a pena lutar por ele. O que importa é que você está vivo.
Enquanto olhavam a cidade em ruínas, perceberam que a guerra ainda não havia terminado. Mas havia algo diferente dentro deles, a certeza de que, mesmo no caos, a coragem, o sacrifício e a humanidade podem prevalecer. Miguel havia enfrentado o impossível, havia dado tudo de si, e o jovem agora carregava não apenas a vida, mas também a história de um ato de heroísmo que jamais seria esquecido. O amanhecer encontrou Miguel e o jovem em silêncio, observando a cidade destruída. As ruínas pareciam refletir todas as batalhas, medos e perdas que haviam enfrentado, mas também carregavam a marca de algo maior. A coragem de quem se levanta mesmo quando tudo parece perdido. O jovem, agora mais firme e consciente da gravidade da situação, olhou para Miguel e disse com voz baixa: "Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim." Miguel sorriu, sentindo cada músculo ainda dolorido, mas com uma paz que só aqueles que enfrentam o impossível conhecem. "Não precisa. Apenas lembre-se de que às vezes a força que temos dentro é suficiente para enfrentar o inimaginável", respondeu, a voz firme, mas cheia de emoção. Nos dias que se seguiram, eles encontraram outros sobreviventes, formando pequenas comunidades, reconstruindo o que a guerra havia destruído. Cada história compartilhada, cada gesto de ajuda, reforçava a ideia de que, mesmo diante do caos, a humanidade podia prevalecer. Miguel percebeu que seu ato de coragem não era apenas sobre salvar uma vida, mas sobre inspirar outros a agir com compaixão e bravura, mesmo nos momentos mais sombrios. O jovem começou a se recuperar, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Ele carregava consigo a história de Miguel, um desconhecido que deu tudo para garantir sua sobrevivência. Esse ato de sacrifício se tornou um símbolo de esperança, mostrando que a coragem verdadeira não se mede apenas por habilidades ou força, mas pela disposição de lutar pelo outro, mesmo quando tudo parece impossível. Miguel sabia que a guerra ainda não havia terminado, que desafios maiores poderiam surgir, mas também compreendeu algo essencial. O impossível só existe para aqueles que não se atrevem a enfrentá-lo. Ele havia mostrado que a determinação, a coragem e a empatia podem transformar medo em ação, desespero em esperança e caos em histórias de heroísmo. Enquanto o sol surgia por trás das ruínas, iluminando rostos marcados pela dor, mas também pela esperança, Miguel e o jovem compartilharam um silêncio cheio de significado. No coração de ambos, a certeza de que enfrentar o impossível e vencê-lo não era apenas uma questão de sobrevivência, era uma questão de humanidade, coragem e amor pelo próximo. E aquela história, gravada em seus corações, jamais seria esquecida.